Agora, pessoal, vou falar sobre os tipos de circulação. Comentei sobre precipitação, agora vou comentar sobre os tipos de circulação, que na verdade eu havia até adiantado para vocês falando sobre os ventos alísios e é justamente por eles que a gente vai começar. Olha só. Então, os ventos alísios e também os ventos contra-alísios. Bem, em relação aos ventos alísios, na realidade, eu já havia o quê? Comentado com vocês. Comentei agora há pouco. Essa você falou que são aqueles que partem dos trópicos e vão até a linha do Equador, contribuindo com a umidade e o deslocamento dessas massas de ar. Também existem os chamados contra-alísios. Então falar contra, eu vou pensar no contrário. Exato, você deve ter esse raciocínio. Então vamos lá. Se os ventos alísios eles partem dos trópicos e vão em direção à linha do Equador, os contralísios eles partem da linha do Equador e vão em direção aos trópicos. É o contrário, Saulo? É o contrário. Aí você pode estar se perguntando, mas como isso é possível? A questão é a altimetria do deslocamento. Então, quando eu falo dos ventos alísios, esses ventos eles vão se deslocar o quê? Mais próximo do nível do mar, numa topografia mais baixa. Agora, quando eu falo em relação aos contralísios, eles vão se deslocar o quê? Numa altura mais elevada. Então, tendo essa altura mais elevada, eles conseguem se deslocar. Até porque numa altura mais elevada, a temperatura vai ser mais baixa. Sendo mais baixa, do frio para o quente, que esse é o deslocamento que acaba acontecendo. Olha só. Então, pensando em esquema, o que nós temos? No hemisfério norte, então, os alísios são chamados de ventos alísios de nordeste, e no hemisfério sul são chamados de ventos alísios de sudeste. É o modo como eles se deslocam, conforme vocês estão vendo a direção que eles se deslocam. Então, eles partem do nordeste, na realidade, e no hemisfério sul eles partem do sudeste, conforme a gente está visualizando. E chegam à chamada ZCIT, Zona de Convergência Intertropical, que é justamente o ponto onde há a convergência, o encontro desses ventos alísios que eu estou comentando com vocês. Então, sobre essa chamada Zona de Convergência Intertropical, o que é importante ressaltar? Que em janeiro ela tem uma atuação mais exata na linha do Equador, conforme vocês estão visualizando, só que chegando em julho, a atuação dela é um pouco mais o quê? Mais ao norte. Aí você está se perguntando, mas Saulo, por que acontece esse deslocamento da chamada Zona de Convergência Intertropical? Lembra que eu comentei com vocês que em relação às estações do ano, do ano, elas são opostas conforme os hemisférios? Então, pensando em dezembro no hemisfério sul, eu tenho o quê? Eu tenho o verão. E pensando em julho no hemisfério norte, vai ser qual estação do ano? Vai ser o verão. Então, pensando nessa zona de convergência intertropical, ela vai acompanhar as temperaturas mais altas? Exatamente. Então, é por isso que, pensando no final do ano, ela vai estar mais perto possível da linha do Equador, só que quando chega no meio do ano, vai estar o quê? Mais afastada, mais em direção ao hemisfério norte, quando comparado com o hemisfério sul. E quando fala dessa zona de convergência intertropical, justamente onde há o quê? A convergência, o encontro desses ventos alísios. Continuando. Além da zona de convergência intertropical, vale a pena falar também da chamada Zona de Convergência do Atlântico Sul. Tem essa também, Saulo? Tem essa também, e ela tem enorme importância porque ela acaba atuando no nosso país. Então, essa zona de convergência do Atlântico Sul, na realidade, vai ser um deslocamento do Nordeste em direção ao Sudeste. Quando eu falo Nordeste, pessoal, não estou falando da região Nordeste, estou falando do ponto colateral do Brasil Nordeste. Então, Noroeste. Então, a partir dali, vai ter o quê? Esse deslocamento. Então, vai ser a partir da Amazônia, passando pelo centro-oeste, chegando até o sudeste, dependendo da situação, até acaba influenciando o sul do nosso país. Mas aí, Saulo, como é que acontece isso? Acaba sendo esse deslocamento, principalmente em relação ao quê? Em relação ao verão, acaba sendo mais atuante essa chamada zona de convergência do Atlântico Sul. Tanto é que, para muitos climatólogos, acaba sendo a grande responsável por fazer com que tenha uma quantidade maior de pluviosidade no Sudeste. É graças a esse deslocamento dessa chamada zona de convergência do Atlântico Sul, que faz com que essa nebulosidade proveniente da Amazônia chegue até a outras regiões do nosso país. Olha só. Então, o que nós temos?
é uma conexão entre frente fria e instabilidade no continente. Lembrando, frente fria, o que significa? Frente fria significa deslocamento de massa de ar. No caso, é quando uma massa de ar fria ocupa o espaço de uma massa de ar quente. Quando falamos em instabilidade, isso significa o quê? Formação de nuvens. Tanto é que fala-se, nossa, que dia bonito. Pensa-se que o dia está o quê? Ensolarado, pelo menos para a maioria. Mas, quando pensa assim, em instabilidade, vai começar aí nessa formação de nuvens, que é a possibilidade maior de chuvas. Então, pensando aí nessa frente fria no litoral da região sudeste. Então, esse encontro que realmente acaba contribuindo para fazer com que tenha essa pluviosidade nessa região. Então, essa chamada zona de convergência do Atlântico Sul. Muito cuidado, pessoal, para não confundir zona de convergência do Atlântico Sul com rios voadores. É diferente, Saulo? É diferente, pessoal, e toma cuidado. O que são os rios voadores? Os rios voadores são a enorme nebulosidade que existe graças à evaporação do Oceano Atlântico, bem como a evaporação da bacia hidrográfica amazônica, assim como a evapotranspiração da floresta amazônica, que começa a ter uma quantidade gigantesca de nebulosidade. E essa nebulosidade, ela chega até mesmo à Cordilheira dos Andes, mas ela acaba ficando barrada, porque a Cordilheira dos Andes é uma barreira natural, só que ela também começa a se direcionar para outras regiões do nosso país. Tanto é que em diversos pontos do nosso país ela acaba atuando. Na verdade, quem faz o estudo dos rios voadores mencionam os rios voadores só não atuam no Nordeste. O restante do país com certeza vai atuar. Tanto aí, tem alguns que até falam, não, se a gente for parar para pensar em alguns pontos do Nordeste, até mesmo os rios voadores atingem. Enfim, então, a grosso modo, é pensar o quanto esses rios voadores acabam contribuindo sobremaneira com a pluviosidade, a umidade, na realidade, em diversos pontos do nosso país. Olha só. Então, como nós temos? O que acontece? O calor equatorial evapora o oceano. 2. Nuvens avançam, trocando umidade com a floresta densa. 3. Chegando nos Andes. Chuvas formam cabeceiras do Amazonas. O que é cabeceira, Saulo? Cabeceira é quando falo da nascente de um rio. E depois, o resto da umidade vem irrigar o sul e sudeste. Então, é impressionante o quanto acaba existindo aí uma atuação muito grande desses chamados rios voadores, conforme nós estamos visualizando. Depois, outra questão de circulação de ar é quando nós falamos de furacão. Então, vamos lá. Conforme eu já havia adiantado, furacão, tufão, ciclone extratropical, pessoal, são sinônimos. A diferença vai ser aonde que eles atuam, eles recebem um nome diferente. E eu vou colocar isso para vocês no mapa para ficar mais fácil esse entendimento. Então, vou falar de furacão, porque acaba sendo a nomenclatura até mais utilizada. O que é um furacão? Primeiro ponto é saber o que é necessário para fazer com que exista uma possibilidade de ocorrência de furacão. Então, vamos lá. Primeiro ponto. A água do mar ela tem que estar numa temperatura em torno de 26,5 graus Celsius ou até mais do que isso, 27 até um pouco mais. Vamos arredondar para 27. A temperatura da água tem que estar em pelo menos 27 graus Celsius. Além disso, tem que também pensar em relação a essa grande evaporação, que na verdade vai ser o quê? Uma consequência dessa elevada temperatura, o quê? Da região do mar, tanto da região oceânica. Além disso, é necessário também ter o quê? Uma quantidade de vento significativo nessa área. Então, esses ingredientes que eu comentei com vocês, eles vão possibilitar a formação de um furacão. Olha só. Então, conforme eu havia comentado com vocês, a superfície e a camada espessa do oceano com temperatura superior a 27 graus Celsius. Área de baixa pressão. Quando eu falo de baixa pressão, significa que está o quê? Que está ascendendo esse vento, esse vapor d'água. Fortes chuvas e ventos com rotação horizontal. Além disso, nuvens carregadas de água. No caso, quando a gente começa a analisar um furacão, é muito comum visualizar aquelas nuvens supercarregadas, conhecidas como os cúmulos nimbus. Então, quando tem todos esses ingredientes, a chance de ocorrer um furacão vai ser o quê? Vai ser muito maior.
Então começa a esquentar demais a água, começa a evaporar demais, tem vento forte, tem chuva forte, tem também esse cumulonimbus, que começa a fazer com que tenha uma velocidade de rotação do vento e para esse local de baixa pressão, o que a baixa pressão faz? Começa a atrair, começa a convergir os ventos, bem como os ventos, o vapor d'água, os gases que estão presentes, então isso começa a rotacionar. Rotacionou, dá origem ao que a gente chama de furacão. Eu já ouvi falar que no meio do furacão tem o chamado olho do furacão, que nesse meio é uma região mais calma, comparando com as bordas, por exemplo. Sim, isso é muito da física, né? Você pensa em relação a um disco, a força centrípeta dele vai ser o que? Muito maior nas bordas comparado com o centro, por exemplo. Então aí nós temos o que? A formação de furacão. Então vamos olhar com mais calma esse processo, olha só. Então o que nós temos? A água evapora da superfície do oceano e entra em contato com massa de ar frio, formando nuvens. Na verdade, nem preciso pensar nessa massa de ar frio, tá, pessoal? Até porque se eu estou numa altimetria mais elevada, o que acontece com a temperatura é mais baixa. Então não é uma obrigação ser uma massa de ar frio, tá? É o fato de a altimetria mais elevada, a temperatura automaticamente já vai ser mais baixa. Lembra, né, do fator climático altitude, que não tem exceção. Depois, uma coluna de baixa pressão gera ventos em espiral. À medida que a pressão da coluna central, no caso o olho do furacão, se debilita, a velocidade do vento aumenta ao seu redor, ou seja, vai puxando esse ar que eu estou comentando com você, esses ventos, enfim. Então, quando a gente começa a analisar o furacão, ele acaba sendo o que? Uma etapa, que na verdade já havia comentado com vocês quando eu estava falando sobre tempestade, sobre o temporal. Então começa lá na chamada depressão tropical, nos ventos até em torno de 60 km. Depois essa depressão tropical ela evolui para o quê? Para uma tempestade tropical, quando os ventos aí estão aí até 120 mais ou menos quilômetros por hora. 120 km por hora ou acima disso, aí sim a gente chama de furacão. E alguns cientistas colocam também como super furacão, que é aquele que ultrapassa os 300 km por hora, mas aí vai de cada um mesmo quanto às terminologias. Enfim, tanto é que o furacão existe categoria, que é a categoria Saffir-Simpson. O que ele coloca? É categoria 1, 2, 3, e essas categorias vão variar conforme o que? A velocidade. Então, maior velocidade, mais destrutivo vai ser esse furacão. É importante lembrar também o formato que o furacão ele acaba tendo. Dependendo do furacão, ele pode ter até 400 quilômetros de diâmetro. Tá brincando, Saulo? Não, é gigantesco. Além disso, em relação à duração desse furacão, pode durar 2, 3, 4, uma semana até o período desse furacão. É importante ressaltar ainda o seguinte, o deslocamento que ele acaba tendo. Então, a sua formação obrigatoriamente vai ser o quê? No mar, no oceano. Aí depois que esse furacão acaba se deslocando para as áreas continentais. Olha só, lembra que eu falei que furacão, tufão, ciclone acabam sendo sinônimos, só que vai depender da localização? Saulo, você falou, exato. Olha só. Então, o que está aqui, no caso, foi um mapa que eu encontrei em inglês, os hurricanes, que são os furacões, que tem essa origem o quê? Mais na proximidade com a América Central, tanto no Atlântico quanto no Pacífico. Se a gente fala em relação aos taifuns, ou seja, os tufões, vão ser mais na costa oeste do Oceano Pacífico, atingindo mais a Ásia. É por isso que não pode falar que um furacão atingiu a China, por exemplo. Não, fala-se que um tufão atingiu a China e não um furacão. Ainda em relação aos ciclones, vai estar o quê? Nessas proximidades do Oceano Índico, conforme nós estamos visualizando. E, no caso, as setas na coloração branca, a gente visualiza o que? O deslocamento que vai acontecer esses fenômenos de circulação de ar. Existe ainda o chamado ciclone extratropical. E o que é esse ciclone extratropical? No caso, esse extratropical significa que está fora dos trópicos. Quando ocorre um ciclone, só que esse ciclone está fora do trópico, não está na zona intertropical, ele é chamado de ciclone extratropical. Mas só isso, Saulo? Só isso. É uma questão de localização. Mas aí, Saulo, além do furacão, eu escuto falar também de tornado. É igual? Cuidado, olha só. Então, o próximo a ser considerado é o tornado. No caso, o tornado tem diferenças expressivas quando comparado com o furacão. Por exemplo,
em relação à dimensão que eu havia comentado. A dimensão, o diâmetro de um tornado, ele vai ser o quê? 15 metros aproximadamente. Pode atingir até um pouco mais que isso? Pode ser até de uns 2 quilômetros, talvez até um pouco mais, mas não a 400, como é o caso de um furacão. Em relação ao tempo de duração desse tornado, ele também é bem menor. A duração dele vai ser do quê? 5, 10, 15 minutos aproximadamente, dependendo de região para região. No caso, o que ocorre? Tem que ter uma nuvem carregada? Tem. Tem que ter vento forte? Tem. Tem que ter encontro de ventos de temperaturas opostas, vento quente e vento frio? Também. Que, na verdade, isso que vai começar a criar uma espiral a partir dessas nuvens carregadas, e quando essas espirais atingem o solo, a gente chama de furacão. Aí você pode estar, de tornado. Aí você pode estar se perguntando, mas Saulo, e se de repente essa espiral que você está falando atinge o mar, vai chamar de tornado também? É um tornado, só que é um tornado específico. É chamado de tromba d'água e não chamado de tornado. Então, tornado é quando atinge a área continental, quando atinge o mar, o oceano, por exemplo, é chamado de tromba d'água. É só essa diferença que existe na realidade. Olha só. Então, vamos entender aí esse fenômeno. Nós temos a nuvem de tempestade, ar frio, ventos fortes, ar quente, o encontro do ar quente com o ar frio, conforme eu havia comentado. Então, número 1, tudo começa com nuvens de tempestade, que surgem quando o ar quente, cheio de umidade, próximo do chão, começa a subir rapidamente. O ar quente é mais leve que o ar frio, e por isso sobe. 2. Se ventos fortes, em geral com velocidade de uns 300 km por hora, mais ou menos um carro de Fórmula 1, baterem no encontro do ar quente úmido com o ar frio, um redemoinho pode acabar surgindo. Essa é a espiral que eu havia comentado com vocês. 3. Dependendo da força da tempestade, o redemoinho pode se esticar na direção do chão até encostar nele. Conforme gira, vai sugando o que está perto do solo, como o redemoinho que surge quando esvaziamos uma pia, nasce assim o tornado. Então, pessoal, chegamos ao final dessa nossa 6ª parte da aula, que eu comentei sobre a circulação de ar, dando continuidade.